Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei de onde você está me ouvindo. Estamos aqui para o último vídeo do canal Desafios Matemáticos no YouTube. Eu acho que o canal era esse, o nome, eu não lembro direito. Eu estou praticamente gritando aqui no meu microfone. As pessoas que estão aqui na minha casa agora estão muito chocadas comigo, mas eu preciso gritar porque ele é muito baixo e imagino que ainda esteja baixo para todo mundo que estiver ouvindo. Então eu vou continuar gritando até o final ou até acabar a minha voz. Para o último problema do canal, eu escolhi uma questão muito especial para mim, que é provavelmente uma das questões mais difíceis que eu já consegui resolver. Ao mesmo tempo, é uma questão que caiu numa prova de Olimpíadas de matemática, que eu fui premiado e eu não consegui resolver ela. E eu resolvi ela um mês e meio depois. Fiquei um mês e meio tentando, porque essa é a vida. Tá, não, foi um mês. Não, foi 20 dias. 20 dias, tá? A justiça seja feita. Não, foi 15 dias. Tô pensando se eu regravo de novo essa parte. Mas provavelmente, como é o último vídeo, vai ser um pouco sem filtro e a gente continua. A ideia aqui, então, é que ele está pegando todas as permutações e aí ele define o que é uma permutação onde não há marmelada, que é quando você está no amigo secreto e você tira uma pessoa e a pessoa tira você, né? Assumindo que seja um sorteio que ninguém tira a si mesmo. Então, ele está pegando, na verdade, o conjunto das permutações caóticas, né? Que são permutações, são funções de um conjunto nele mesmo, bijetoras, em que não tenha ponto fixo. Então, isso é uma permutação caótica. E ele está adicionando aí mais uma condição, que é de não ter marmelada, ou seja, não existem pares I e J, I diferente de J, com, ele está chamando de sigma ali, né? Sigma de I igual a J e sigma de J igual a I. Então ele pega o número de permutações com essa propriedade, com n elementos, divide por n fatorial e vê quanto que dá o limite quando n tende a infinito. Para resolver essa questão, a gente vai começar a falar sobre permutações caóticas. Então aqui, só deixando bem definido, eu chamo aqui o conjunto IN, e agora eu já escrevi toda a questão e agora só vou sublinhar com caneta colorida de arco-íris. Espera aí, se eu conseguir mexer. Ah, tá aqui, perfeito. O que é esse IN? É o conjunto dos naturais de 1 até N. E eu vou chamar aqui de G de N o número de permutações caóticas com N elementos. Então, esse traço que tem aqui representa o tamanho do conjunto, né? Aqui nos cantos. E o conjunto que está aqui dentro é todos os sigmas de IN até IN, ou seja, de um conjunto de N elementos até ele mesmo, tais que sigma é bijetora, para ser uma permutação, e sigma de I diferente de I para todo I em IN, ou seja, não tem ponto fixo. Isso é o que a gente chama de permutação caótica, então Gn é o número de permutações caóticas com N elementos. Vamos para alguns exemplos. Quanto que é G de 1? Olha, vamos ver todas as permutações caóticas de conjuntos de um elemento. Só que se uma função bijetora de um conjunto que tem um elemento, obrigatoriamente a função vai nele mesmo. Então, se tem o 1 aqui, o 1 vai ter que ir no 1. Então, não é caótico e eu deixei indicado aqui por uma caneta vermelha, porque vermelho é uma cor que dá a intenção, dá a percepção que está incorreto. Então, como 1 leva no 1, isso não é uma permutação caótica, então g de 1 é igual a zero, porque a única função não é uma permutação caótica. Quanto que é g de 2? O g de 2, a gente tem duas funções de um conjunto de dois elementos em si mesmo. Tem uma função que é o 1 indo no 2 e o 2 indo no 1, e tem a função identidade, que é o 1 indo no 1 e o 2 indo no 2. A identidade não é uma permutação caótica, e a outra função é uma permutação caótica, então g de 2 é igual a 1. Vamos para o g de 3. O g de 3, eu já tenho 6 funções, né? Então o número de permutações é n fatorial, então eu vou ter 6 funções. Tem a permutação que é 1 indo no 2, 2 indo no 3, 3 indo no 1, 1 indo no 3, 2 no 1 e o 3 no 2. E aí você tem
as outras 4 permutações, todas têm pelo menos algum ponto fixo. Tem uma que só tem o 1 de ponto fixo, outra só tem o 3 de ponto fixo, outra só tem o 2 de ponto fixo, e a outra é a identidade. Então, esse aqui é como que eu descubro o G de N. Então, eu vejo o conjunto de todas as permutações caóticas e conto quantos elementos tem nele. Bom, pessoal, de volta. Eu fui tomar um gole de água porque minha voz está acabando, que eu estou realmente gritando no microfone. Eu vou fazer todo um raciocínio aqui para a permutação caótica, porque daí na hora que eu chegar nas permutações caóticas sem marmelada, eu vou repetir esse mesmo raciocínio. Então, imagine que esse aqui é um tutorial, é um exemplo bobo, e aí quando chegar no exercício de verdade, a gente vai executar o mesmo exercício, só que num grau de complexidade um pouco maior. Então eu vou calcular, eu vou chegar numa expressão para calcular o número de permutações caóticas, né? Na verdade não vou chegar nesse número fechadinho, ele existe, mas não vou chegar nele, eu vou chegar num outro tipo de expressão que vai ser mais útil para mim. E para isso eu vou definir se beta de nk, a quantidade de permutações de n elementos com exatamente k pontos fixos. Então assim, vamos só olhar para a definição do beta nk, e o k indo de 0 até n. O beta nn é uma permutação de n elementos com exatamente n pontos fixos. Se tem n elementos e n pontos fixos, então todo ponto é ponto fixo, a gente está falando da identidade. Só pode ser identidade, então a quantidade de permutações é 1. Então é por isso que eu escrevo aqui que o beta nn é 1. E o beta n0 é justamente a quantidade de permutações caóticas com n elementos, porque ele não vai ter nenhum ponto fixo. Então o beta n0 é o G de n. Tá, mas como que eu calculo o beta nk? Se eu tenho um conjunto de n elementos, eu vou escolher o número de quantidades de formas que eu consigo escolher os k elementos dentre os n's para serem os meus pontos fixos. E aí, com os outros n menos k elementos, eu tenho que ter uma permutação caótica deles, porque se ele tiver um ponto fixo, eu não vou ter só k pontos fixos. Então, para calcular o beta nk, eu faço essa conta aqui, a quantidade de maneiras de escolher k pontos fixos dentre n elementos, vezes a quantidade de permutações caóticas com n menos k elementos. Então, o beta nk é n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, vezes o g de n menos k. Para o k menor que n. Esse raciocínio funciona. Como a gente já falou, o beta nn é exatamente igual a 1. Então, essa fórmula aqui, se eu escolher convenientemente que g de 0 é igual a 1, essa escolha conveniente é muito parecida com falar que 0 fatorial é igual a 1, tá? É como se fosse o primo dele. Definindo g de 0 igual a 1, então beta nk igual àquela fórmula ali, só que não só o k menor que n, mas para todo k menor ou igual que n. O g de n, a gente pode fazer o seguinte raciocínio para calcular quanto que vale o g de n. Ele vai ser todas as permutações, menos as que têm um ponto fixo, menos as que têm 2 pontos fixos, menos as que têm etc., menos as permutações que tiverem n pontos fixos. Então, eu vou fixar a quantidade de pontos fixos e vou tirar. Se tiver algum ponto fixo, ele vai ser retirado através dessa subtração aqui. Então, o g de n é n fatorial menos cada um dos betas, que é n fatorial menos o somatório de k igual a 1 de beta nk. Então, isso aqui, substituindo ali a fórmula que a gente já achou, vai ser n fatorial menos o somatório de k igual a 1 até n de n fatorial vezes g de n menos k sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. Vamos voltar aqui. Passando este rapaz aqui para o outro lado. Espera aí que minha caneta colorida não funcionou. Voltou. Eu vou pegar este rapaz aqui e passar para o outro lado. Então, g de n mais esse somatório vai ser o somatório começando com k igual a 0. Então, se você perceber, quando eu faço k igual a 0 nessa expressão aqui, eu obtenho exatamente o g de n, né? Porque 0 fatorial
é igual a 1, n fatorial sobre n menos 0 fatorial é 1, e g de n menos 0 é g de n. Então, essa expressão aqui, começando com k igual a 0, é igual a n fatorial. Dividindo os dois lados por n fatorial, eu obtenho a seguinte expressão, que somatório de k igual a 0 até n de g de n menos k sobre k fatorial vezes n menos k fatorial é igual a 1. Tá? A estratégia aqui é que eu vou pegar esse rapaz aqui, ó, que depende de n menos k, e eu vou dar um nome especial para ele. Eu vou chamar de B, e aí o índice vai ser o cara que está aqui. Então, BI é G de I dividido por I fatorial. Então, eu vou ter B de n menos k sobre k fatorial, somatório de k igual a 0 até n, é igual a 1. Agora vocês vão entender o que é ser organizado, meus amigos. Então, eu estou com essa expressão aqui, que é o somatório de k igual a 0 até n de Bn menos k vezes 1 sobre k fatorial igual a 1. E eu vou fazer alguma coisa com ela aqui do lado. Tá? Percebam que é um somatório que vai de k igual a 0 até n. É um produto de duas coisas. Uma das coisas está indexada com n menos k e a outra coisa está indexada com k. Beleza, lembre-se disso. Tá? Vou multiplicar um polinômio infinito, uma série de potências por outra. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui a0 vezes, no caso é vezes 1, né? Mais a1x mais a2x², etc. Então, é a n vezes x elevado a n, somatório infinito. E eu vou multiplicar por b0 mais b1x mais b2x² mais etc. Então, estou multiplicando duas séries de potências, imaginando aí que são absolutamente convergentes e tal, toda a história que precisa saber para a gente conseguir multiplicar. E beleza, que série de potências que isso vai dar? Quem que vai estar multiplicando o 1? Ou seja, o rapaz aqui que não tem nenhuma potência de x. Olha, para não aparecer nenhuma potência de x, então não pode ter nenhum x multiplicando eles, né? Então, no produto final vai ser só a0 vezes b0. E quem que vai aparecer multiplicando o x? Bom, novamente, para aparecer só o x, eu não posso ter x elevado a alguma coisa com essa coisa maior do que 1. Então, eu vou ter o a0 vezes b1. Então, na hora que eu pego esse rapaz aqui e multiplico por esse, vai ter um x. E quando eu pego o a1 e multiplico pelo b0, também vai ter um x multiplicando. Aí, tiro o x em evidência, vai aparecer aí a0 vezes b1 mais a1 vezes b0. Para o x², vai ser análogo. Então, eu vou pegar todas as combinações dos índices cuja soma aqui, ó, seja 2. 0 mais 2 é 2, 1 mais 1 é 2, 2 mais 0 é 2. Perceba que o índice do A vai aumentando, o índice do B vai caindo, e a soma deles é igual ao expoente aqui. Para o x ao cubo, mesma coisa, ó, A0, B3, A1, B2, A2, B1, mais A3, B0. E olha só o do x elevado a n, olha a expressão que aparece. É ele, é o homem que está lá. O cara que aparece multiplicando o x elevado a n é justamente somatório de k igual a 0 até n do AK vezes Bn menos k. A escolha do B aqui foi de propósito, tá? Por quê? Porque o que a gente tinha lá? A gente tinha alguma coisa que era indexada com k vezes alguma coisa que era indexada com n menos k, e o somatório ia de k igual a 0 até n. Vamos voltar lá, se eu conseguir. O que eu posso concluir disso? Escrevi até um texto, cara. Olha aqui, ó, que organização. Para n pequeno, em que pese o argumento de recorrência fazer pouco sentido, a fórmula segue verdadeira. Então, isso aqui no caso, eu fiquei com preguiça de mexer com n pequeno, tá? Mas, enfim, o que significa? Que se eu pego uma série de potências cujo o coeficiente é o Bn e multiplico por uma série de potências cujo coeficiente é o 1 sobre n fatorial, o produto deles
pelo desenvolvimento que eu fiz ali, vai aparecer justamente o somatório que eu quero que apareça ali, que é o negócio que eu sei que é constante igual a 1. E esse somatório aqui de x elevado a n sobre n fatorial é e elevado a x. Então eu vou ter somatório de n igual a 0 até infinito de bnx na n vezes e elevado a x é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de 1 vezes x elevado a n. Isso aqui é a soma de PG, né? Então é 1 sobre 1 menos x para o caso em que x é menor que 1. Isso aqui é um detalhe, mas é um detalhe importante. Então eu posso concluir que aquele somatório ali, vamos lembrar quem que é o Bn, tá? Bn é o g de n sobre n fatorial, escrito em colorido, como é bonito. Então, se esse cara aqui eu coloco como coeficiente de uma série de potências, ele vai dar exatamente igual à função e na menos x sobre 1 menos x para módulo de x menor que 1. Esse aqui é o raciocínio que a gente vai replicar para o caso da marmelada. Tá? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa e a partir dessa série aqui a gente vai ter a resposta que a gente tanto quer de uma maneira, não vou dizer trivial, mas com uma manipulação ali um pouco mais fácil. Beleza? Bom, então agora a gente vai fazer o mesmo argumento que a gente fez para a permutação caótica, a gente vai fazer para as permutações sem marmelada. Tá? Então, qual que vai ser o raciocínio aqui? Para contar a quantidade de permutações sem marmelada de um conjunto de n elementos nele mesmo, a gente vai tirar o número de permutações que tem exatamente um par, que é uma marmelada, os que tem exatamente dois pares, que é uma marmelada, e etc., até aquele número dividido por 2. Então, beleza, vamos definir isso aqui formalmente. Alfa nk vai ser a quantidade de permutações caóticas, então aqui já é permutações caóticas, de n elementos com exatamente k pares marmelada. Então, o k indo de 0 até o n sobre 2, o menor inteiro antes de n sobre 2. E aí uma observação, igual, assim como o beta n0 era o gn, o alfa n0 é o fn. O fn da mesma maneira que está definido lá no exercício, né? Por quê? Porque o alfa n0 ele é uma permutação caótica com exatamente 0 pares marmelada, ou seja, não tem marmelada. E aí vem a questão, como é que eu calculo esse alfa nk? Cara, primeiro eu vou escolher os 2k números que farão parte, que estarão em algum par marmelado. Então vai ser a quantidade de maneiras de escolher 2k números dentre n possibilidades, vezes, para cada um desses, né, a quantidade de maneiras de organizar k pares dentre 2k números. Então, uma vez que eu defino quais são os 2k números que vão participar dos k pares marmelada, quantos pares diferentes eu posso fazer com eles? Vezes, com o que sobra, eu vou ver quantas permutações caóticas com 0 pares marmelada, né? Então, por quê? Porque se ele tiver pelo menos um par marmelada, ele não vai ter exatamente 2k números ali fazendo parte dos pares marmelada. Então, quantidade de permutações caóticas com 0 pares marmelada dentre n menos 2k elementos. E aí eu puxei aqui cada um desses de uma maneira bem organizada para descobrir. Então, primeiro, quantidade de maneiras de escolher 2k números dentre n possibilidades. Esse aqui é simples, é n fatorial dividido por n menos 2k fatorial vezes 2k fatorial. É a combinação de n a 2k. Vamos aqui para esse azulzinho primeiro. Quantidade de permutações caóticas com 0 pares marmelada vai ser o f de n menos 2k. Isso é tranquilo, a gente só está mantendo a notação. É o valor que a gente vai acabar descobrindo depois, né? E esse cara aqui do meio é a quantidade de maneiras de organizar k pares dentre 2k números. Então, esse aqui, vamos pensar um pouquinho. Vamos arrastar aqui. Eu vou chamar aqui de lambda k a quantidade de maneiras de formar k pares em um conjunto de 2k elementos. Então, esse lambda k é o que eu quero achar. O lambda 1 é 1, porque eu vou ter um conjunto com 2 elementos. Quantos pares eu consigo formar com esses 2 elementos? É só 1. E
o lambda m eu consigo descobrir... Ih, rapaz, acabei de me tocar. Essa letra aqui não é lambda. É outra letra, eu acho. Esqueci o nome da letra, cara. Estou enferrujado na matemática. O lambda m. Como é que eu calculo o lambda m? Imagina que eu tenho um conjunto com 2n elementos. 2m elementos. E eu vou fixar... Eu vou escolher, então, imagina aqui que eu tenho... Esses pontinhos aqui são os elementos. Então tá, então eu tenho 2m elementos aqui. Eu vou fixar esse rapaz aqui. E eu vou tirar um outro com ele. Por exemplo, esse aqui. Eu tiro esses dois. O que sobra, tá, é 2m menos 2 elementos. Então, se eu definir que o primeiro par vai ser esses dois aqui, o que sobra é quantos pares eu consigo fazer, dado que o primeiro é esse aqui que eu tirei, é lambda de m menos 1. Porque vão sobrar 2m menos 2 elementos, eu vou fazer m menos 1 pares. Se eu fixar que eu vou tirar esse rapaz aqui e o terceiro, também vai ser lambda, que não é lambda, de m menos 1. E assim sucessivamente. Quantas maneiras eu consigo fixar esse primeiro par? Dado que eu estou pegando um cara aqui e deixando fixo, eu tenho 2m menos 1 opções para tirar com ele. Então, lambda m, que não é lambda, vai ser 2m menos 1 vezes lambda de m menos 1. Essa expressão aqui, a gente poderia repetir, né? Vou só mostrar aqui qual seria o próximo passo. Lambda m menos 1 igual a 2m menos 3 vezes lambda m menos 2. Tá? E aí a gente vai multiplicando esses caras aqui até chegar no lambda 1 igual a 1. E a gente chega nessa expressão aqui, ó. Lambda m é igual ao produto de todos os ímpares, até o 2m menos 1. Esse rapaz aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo agora pelos pares, ou seja, por 2m vezes 2m menos 2, vezes etc. até o 2. Vou multiplicar todos os pares em cima e embaixo. E em cima, o que vai ficar? Os pares vezes os ímpares vai ser 2m fatorial. E embaixo vai ficar o produto dos pares, que é justamente m fatorial vezes 2 elevado a m. E aí essa expressão aqui é justamente a expressão... Espera lá. Que a gente encontra aqui. Então, para formar k pares em um conjunto de 2k elementos, a gente tem 2k fatorial dividido por k fatorial vezes 2 elevado a k. Então, no final das contas, quanto que dá o alfa nk vai ser n fatorial sobre n menos 2k fatorial vezes 2k fatorial, que é a primeira parte, que é a da combinação, vezes o cara do meio, que é a quantidade de k pares em um conjunto de 2k elementos, vezes o fn menos 2k, que daí é o meu termo de recorrência, tá? Fazendo as simplificações aqui necessárias, né? Então, esse 2k fatorial vai embora, vai ficar n fatorial vezes f de n menos 2k sobre n menos 2k vezes k fatorial vezes 2 elevado a k. De novo, a gente vai olhar com atenção para este rapaz aqui, tá? Então, a gente tem alfa n0 vai ser todas as permutações caóticas, né? Então, estou vendo aqui as permutações sem marmelada com n elementos, vai ser todas as permutações caóticas menos as permutações caóticas com exatamente um par marmelada, menos as permutações caóticas com 2 pares marmelada, menos até as permutações caóticas com n sobre 2 pares marmelada.
Aqui eu vou separar n par e n ímpar por uma questão de comodidade, tá? Mas não precisaria. Então, trocando n aqui por um 2L, por exemplo, eu teria que alfa de 2L0 seria g de 2L menos alfa 2L1 menos alfa de 2L2 até alfa de 2L, L. E esse cara que está subtraindo aqui é o somatório de k igual a 1 até L de alfa 2L, k. Que eu sei uma expressão fechada para ele, né? Então, o f de 2L vai ser g de 2L menos somatório de k igual a 1 até L daquela expressão, daquela fórmula. E aí aqui eu até deixei um embaixo do outro aqui na expressão. Continuem olhando para ele, tá? Eu faço a mudança de variável de novo, né? Então, em vez de olhar para o f de n e para o g de n, eu vou pegar já os quocientes por n fatorial. Então, eu vou chamar de an e o outro eu vou continuar chamando de bn. Perceba que a permutação caótica apareceu naturalmente aqui de novo. Então, eu tenho tenho a 2L igual a b 2L menos o somatório de k igual a 1 até L de a 2L menos 2k sobre k fatorial vezes 2 elevado a k. Novamente, jogando esse cara aqui para o outro lado, eu tenho o somatório de k igual a 0 até L de a 2L menos 2k sobre k fatorial vezes 2 elevado a k igual a b 2L, que é muito, muito, muito parecido com a expressão que eu tinha lá. Quais são as diferenças? Esse índice aqui não está exatamente no L menos K, ele está no 2L menos 2K. Esse aqui está indexado com K, o somatório está de K igual a 0 até L, beleza. E aqui está o B2L também, mas a gente vai resolver isso. Para N ímpar as contas ficam muito parecidas, tá? Eu realmente só separei para não ficar trabalhando com o menor inteiro e mais para frente vai se justificar. Mas eu vou deixar a tela parada aqui, não vou ficar lendo as contas porque elas são exatamente iguais. E aí a gente chega nessa expressão 2 aqui, que é o somatório de k igual a 0 até L, de a 2L mais 1 menos 2k sobre k fatorial vezes 2 elevado a k igual a b 2L mais 1. Eu vou fazer agora uma mudança de variável. Essa aqui é a expressão 1, tá? A 2 é dos ímpares, a 1 é dos pares. Eu vou pegar a dos pares e vou fazer uma mudança de variável aqui, chamando, por exemplo, Cn e a, sendo A 2n e o dn como sendo B 2n. Aí sim, finalmente, eu tenho aquela expressão bonitinha do produto de série de potências e eu consigo usar aquele resultado. Então, eu vou ter o somatório de n igual a 0 tem feito de x na n sobre n fatorial vezes 2 na n, vezes somatório de n igual a 0 tem feito de cn x na n, igual ao somatório de dn x na n. Por causa dessa expressão aqui. Tá? Este rapaz aqui, ele é o e na x sobre 2. Tá? Você pega aqui o x sobre 2, x na n sobre 2 na n, é x sobre 2 elevado a n, x na n sobre n fatorial é a exponencial. E este rapaz aqui, que é o somatório de cn x na n, é o a na 2n vezes x na n. E a mesma coisa aqui para o b. Então, eu fiz essa mudança de variável aqui para sumir com esse 2n aqui, poder usar a minha expressão bonitinha, mas logo eu já volto para ela, tá? E eu consigo aqui a expressão que eu chamei de 3, tá? Simplificando um pouco mais, então tenho e na x sobre 2 vezes somatório de a na 2n x na n igual a somatório de b na 2n x na n. E se eu fizer, em vez de x, x ao quadrado, eu vou ter e na x ao quadrado sobre 2 vezes o somatório de a na 2n x na 2n igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de b na 2n x na 2n. Então, por que eu fiz x igual a x quadrado? Justamente para o índice aqui do coeficiente a ser igual ao expoente do x. E a mesma coisa vai valer para o b. Tá? Para os ímpares, eu vou fazer uma conta muito parecida. Tá? Cadê? Tá aqui.
Então eu vou fazer de novo uma mudança de variável, né? Vou chamar lá os meus CN, os meus DN, mas agora eles significam outra coisa. Então o CN vai ser o A na 2N mais 1 e o DN vai ser B na 2N mais 1. Então eu vou ter a mesma expressão, então a série do CN x na N vezes a série do x na N sobre N fatorial vezes 2 na N igual ao somatório, igual a série do DN x na N. Voltando agora para a variável original, eu tenho os ímpares aqui, que é a expressão aqui que eu chamei de 4. Novamente, o primeiro rapaz ali, este rapaz aqui, é a exponencial, e na x sobre 2. E aí esse cara aqui eu tenho o somatório do A na 2N mais 1, x na N, e esse aqui é o somatório de B na 2N mais 1, x na N. De novo, eu faço x igual a x quadrado, quer dizer, x igual a x quadrado não, né? X recebe x quadrado. Então eu tenho e na x ao quadrado sobre 2, vezes A na 2N mais 1, vezes x na 2N igual a somatório de N igual a 0 até infinito, de B na N mais 1, x na 2N. E agora, daqui para cá, eu vou multiplicar por x dos dois lados. Por quê? Porque aqui está x na 2n, aqui está x na 2n, aqui está 2n mais 1 e aqui está 2n mais 1. Então, para fazer esse expoente aqui virar um 2n mais 1, eu vou multiplicar por x. E aí eu vou ter que e na x ao quadrado sobre 2, vezes aqui eu tenho a série dos coeficientes ímpares e aqui eu tenho a série dos coeficientes ímpares aqui do A e aqui do B. Então, eu vou chegar no seguinte. Esses dois rapazes aqui, eu tenho e na x sobre 2 vezes a série dos pares de A igual à série dos pares do B. E eu tenho que e na x quadrado sobre 2 vezes os ímpares de A igual aos ímpares do B. Tá? Na hora que eu somo essas duas, na hora que eu somo os pares com os ímpares, eu vou obter todos. Tanto do lado A como do lado B. Tá? E eu sei que o somatório de todos da série do B é o e na menos x vezes 1, dividido por 1 menos x. Tá? Então, eu vou chegar nessa seguinte expressão aqui, que o somatório de n igual a 0 até infinito de a na n, x na n, e lembre-se, tá? O a na n é o fn sobre n fatorial. Então, eu quero descobrir o limite de AN quando n tende a infinito, tá? Eu sei que o somatório da série dele, a série de potências dele, é e na menos x ao quadrado sobre 2 sobre 1 menos x. Para x menor estrito que 1, tá? E aí eu deixo uma pergunta aqui. E daí? Bom, e daí é o seguinte, que com a manipulação algébrica aqui, que no caso é multiplicar os dois lados por 1 menos x, eu vou ter o seguinte, a série, na hora que eu multiplico por 1 menos x, eu distribuo aqui, então vai ficar AN x na n menos AN x na n mais 1. A série é tudo convergente, eu não me preocupei muito em ficar provando que as séries são convergentes, tá? Mas para módulo de x menor que 1, e como tanto os ANs como os BNs são todos limitados, então o x na n ele vai para 0 e o somatório dele vai para 0 também. Então, tudo converge bonito aqui, tá, pessoal? Como tudo converge bonito, eu consigo quebrar esse somatório em 2, vai ficar somatório de AN x na n com n de 0 até infinito, menos somatório de n igual a 0 até infinito do AN x na n mais 1. Eu vou mudar o índice desse segundo somatório aqui. Então, vai ficar somatório de n igual a 0 de AN x na n, menos somatório de AN menos 1 vezes x na n de n igual a 1 até infinito. Então, esse cara aqui vai ser o A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN menos AN menos 1 vezes x na n. Então, esse cara aqui já começa a parecer com uma coisa telescópica, só que está multiplicado com o x na n. E aqui aparece o A0 isolado, que é justamente o primeiro elemento dessa série aqui. Tá? Idealmente, eu só queria fazer o x igual a 1 aqui, na hora que fizesse x igual a 1,
vai dar automaticamente o limite do AN quando n tende a infinito. Olha só que bonito. Porque a soma dele, na hora que eu truncar, em vez de fazer até o infinito, se eu truncar até um nzão, a soma dele vai dar justamente o AN, tá? Por quê? Porque eu vou ter A0, aí o primeiro termo vai ser A1 menos A0, aí depois A2 menos A0, e aí eu vou ter ANzão menos AN menos 1. Na hora que eu somo todos esses caras, vai sobrar só o ANzão. Então, se eu pudesse fazer x igual a 1 aqui, me dá a soma telescópica, né, uma série que é exatamente igual ao limite do AN, que é o que eu quero descobrir. Por que eu posso fazer o x igual a 1 aqui? Eu falei, olha, isso aqui só vale para x menor estrito que 1. Eu vou aplicar o limite, tá? E dá certo isso, porque o limite existe. Então, como essa série aqui converge quando eu faço x igual a 1, e aqui do outro lado aqui eu sei quanto que vale esse valor, eu consigo fazer o x igual a 1, e na hora que eu faço x igual a 1, eu vou ter exatamente esse rapaz aqui, que é a exponencial e na menos 1 menos 1 ao quadrado sobre 2, que é e na menos 3 sobre 2, que é a mesma resposta que o ChatGPT deu, tá? Então, esse detalhe aqui da convergência é um pouco técnico, mas eu preferi chamar atenção para ele, porque às vezes não é só na série, assim, você vai lá, vou botar o número lá, a série converge, não é assim. É porque essa série, como eu sei que o limite de AN existe, eu não provei, mas eu sei. É limitado, é fácil de provar também que converge. E então a série converge para o x igual a 1. Então eu posso fazer x igual a 1 e vai ser igual à função que ele vale para x menor que 1. Tá? Então essa aqui é a resposta, pessoal. E na menos 3 sobre 2. Acho que essa parte final aqui não ficou muito didática, mas é muita continha, então preferi passar rápido. Acho que a ideia mesmo do exercício assim, é realmente aquela questão de recorrência, de você definir. Primeiro você faz o estudo sobre permutação caótica, que é mais simples, depois você vai para essas de marmelada e você vai quebrando e tal. E daí junta tudo em série de potência e brinca com par, brinca com ímpar, acho que a ideia é essa. E, bom, uma questão aí que eu acho que é bem complexa, uma das mais difíceis que eu já fiz, mas é bem satisfatório. É isso, pessoal. Fim do canal. Se você chegou até aqui, ou se você pulou o vídeo até os últimos 30 segundos, comenta aqui que Memphis Depay é o melhor holandês que já pisou em terras brasileiras. É isso. Um abraço a todos.